Oi, gente! Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, youtube.com/@mãe-é-mãe-oficial. E hoje eu estou recebendo a psicóloga Thalita Martignoni, ela que vai falar pra gente sobre tempo de qualidade. Qual mãe que não procura ter tempo para fazer tudo? As tarefas de casa, para trabalhar fora, para cuidar dos filhos. Ai, que difícil, Thalita. Ai, sempre falta tempo e o que sobra pra gente é culpa, né? É verdade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Todo mundo fala isso, né? Exatamente. Eu não me sinto culpada, graças a Deus, mas eu tenho uma rede de apoio que me ajuda. Agora a gente tá aqui conversando aqui antes de gravar sobre tempo de qualidade, né? A gente, quando volta da licença maternidade, por exemplo, a gente fica se culpando. Chega em casa, já tá perto do horário da criança jantar e dormir, e a gente não ficou com a criança. Como é que a gente pode administrar tudo isso? Bom, primeiro que a gente deve olhar é que as crianças têm necessidades básicas, que são necessidade de atenção, de pertencimento, de se sentir úteis, todas essas necessidades mais sutis que a gente não supre, que a gente não nutre, que a gente vai levando, elas vão estourar cedo ou tarde. Então, quando a gente percebe que essa culpa está muito grande também, a gente tem que olhar para o fato da nossa vida. De fato, eu estou conseguindo aqui ter uma estrutura que cuida dessa criança, porque não é só o fato de eu não estar fazendo essas funções. Com quem eu compartilho essa maternidade? Você falou agora, poxa, eu tenho uma rede de apoio. É tão gostoso, né, a gente se sentir segura, acolhida. Tem aquele provérbio africano que diz o seguinte: é preciso uma vila para educar uma criança. Por quê? Uau. Porque nós somos seres sociais. Nós não somos o bastante, o suficiente para uma criança. A gente tem uma ideia muito moderna de que a mãe é responsável no sentido de totalidade, pelo bem-estar, pelo crescimento. Nós somos, sim, as maiores responsáveis, as principais, né? Principais que estão ali, principalmente nesse início da vida. Tem um vínculo afetivo muito forte, né, Thalita? É um vínculo de sobrevivência. A gente tem que pensar que um bebê, quando chega, ele chega ainda inacabado. Ele não está pronto para o mundo. Ele depende do nosso afeto, ele depende do nosso olhar. Ele se constrói ali, nesse vínculo. E quando a gente cuida desse ambiente, quando a gente tem essa rede de apoio, que a gente pode estar presente para fazer esse vínculo, para estar disponível para essa criança, isso é muito, muito, muito importante. E a gente está perdendo enquanto sociedade em relação a isso. Por quê? O nosso modo de vida é um modo que joga a gente, né, para a vida, para fora, para esse acelerado. E a estrutura da nossa casa, que a gente compartilhava antigamente, vamos pensar assim, com as avós, com as tias, as vizinhas, aquela sensação de tribo. Sim, de morar no fundo da sogra, de morar no fundo da mãe, se perdeu com a vida moderna. Está muito escasso. E o que a gente percebe hoje, né, eu vejo isso muito na clínica, é que as mães estão vivendo uma maternidade muito solitária. Então, eu preciso dar conta dessa criança, eu tenho que dar conta da casa e ainda as exigências sociais, porque nos é exigido que a gente trabalhe como se não tivesse filhos, e que a gente cuide da casa e dos filhos como se a gente não trabalhasse. E quem larga o trabalho para cuidar dos filhos é julgada, né? A mulher que larga é julgada. Sim, a gente, de qualquer forma nós vamos ser julgadas. De qualquer maneira, a gente vai ser julgada. O desafio é a gente realmente cuidar dessas necessidades infantis, olhar para esse sistema que a gente tem. E se você não tem essa rede de apoio, e se você não tem isso nesse momento, muito provavelmente você vai estar sobrecarregada, você vai estar estressada, você vai colocar o seu filho mais tempo, às vezes, numa tela sem gostar disso. Porque você precisa ali trabalhar com uma panela quente, estender uma roupa no varal, terminar uma reunião, terminar um relatório. Isso. E aí, assim, a gente até se questiona, porque e se não tivesse essa tela? Como é que essa criança estaria? Estaria ali ao lado, participando, envolvida. Então a gente precisa olhar para essas necessidades de uma maneira
que não vá prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Que não vai prejudicar. E, por outro lado, a gente tem esse desafio profissional, pessoal, de realização. Sim. Porque se a gente renuncia, né, a mulher renuncia para cuidar. A gente renuncia, e lá na frente, como é que a gente vai também se sentir, né? lidar com essas insatisfações? E fica pesado às vezes, né, para o filho, isso dessa forma, né? Eu renunciei por você. Então, assim, são muitos dilemas, muitas questões que a gente precisa olhar para o nosso tempo, mas principalmente para a estrutura que a gente tem para poder se organizar nesse tempo. E assim, aproveitando o gancho que você está falando, lá na frente, assim, eu percebo muitas mães acabando jogando na cara da criança, né, do adolescente, enfim, do jovem, que abdicou do trabalho, né, que largou a carreira, que largou um desejo de construir um projeto para criar o filho, né, para estar perto ali desse momento que é importante, não só da infância, mas também da adolescência, para estar de fato acompanhando esse desenvolvimento. E é tão interessante, se a gente for parar para pensar, a mãe que está em casa, ela está trabalhando. Ela está ali cuidando, cozinhando, organizando, olhando a criança. E as pessoas não têm a dimensão do quanto esse trabalho ele é exigente, o quanto ele é ininterrupto, o quanto ele é exaustivo. Então, a gente também olhar para essa mãe também precisa de uma rede de apoio. Não é porque você está em casa, que você está disponível, que você não precisa também ser cuidada. Então, eu acho que é assim, a gente olhar para a maternidade, hoje, né, eu olho para a criança, eu penso qual é o cuidado que essa mãe recebe, qual é o apoio que ela tem, quanto ela pode estar disponível, quanto ela pode entregar para essa criança, porque ela recebe isso dessa família, dessa estrutura. E isso torna assim, o nosso olhar um pouco mais compassivo, menos julgador, menos... mais empático. Mais empático, exatamente. E você está falando uma coisa, Thalita, assim, que às vezes eu até me sinto culpada. Eu saio do trabalho e eu sempre tenho que render alguém que está na minha casa, que é na minha rede de apoio. Ou meu pai, ou minha mãe, ou a minha sogra, ou a moça que me ajuda lá em casa. E eu fico pensando, eu tenho que ir para academia, porque não deu tempo de eu ir de manhã, porque eu tenho que dormir até um pouquinho mais tarde, já que o meu filho dormiu até mais tarde, né, que a gente já passa por isso. E aí eu fico, não vou para academia, porque esse tempo da academia eu tô perdendo com o Bernardo. Então assim, eu fico me cobrando muito isso, eu levo a roupa na bolsa e eu não vou para academia porque eu fico pensando nesse tempo de qualidade de estar com meu filho, porque eu sei que o tempo da noite é curto, porque ele dorme mais cedo. Então assim, esse processo do autocuidado também, ele deve ser enxergado de uma outra forma. É claro que é importante ter esse tempo com ele, mas também o tempo para mim. Sim. E tá tudo bem. Para manter a sua saúde. Né? Como é que a gente se livra desses monstros que a gente constrói depois da maternidade? Como o nosso tempo, ele realmente é o nosso recurso mais precioso, mais escasso, a gente precisa criar momentos especiais. Quando a gente tem um encontro com a criança, quando você chega em casa, quando você tem esse momento, mesmo que você não cuide desse dia a dia, ali naquele momento é o espaço e o tempo de criar então esse vínculo. Para mulheres que trabalham fora, que têm essa rotina, como você disse, né, que realmente o tempo é pequeno, é escasso, esse tempo tem que ser muito protegido e valioso. Então, por exemplo, a gente indica que, dependendo da idade da criança, por exemplo, quanto mais novinhas, mais tempo de qualidade. Mas 6 anos, 10 anos, 11 anos, a gente ter pelo menos aqueles 15 minutinhos em que a gente esteja ali presente. O que é estar presente? Estar presente é estar com atenção plena. Hoje a gente fala muito em mindfulness. O que é mindfulness? Quer dizer, eu estou com a minha mente completa aqui nesse lugar. Meu telefone está desligado, está em outro ambiente. Eu estou para você, eu estou com você, numa conexão. E o que a gente percebe é que quando a gente atende essa conexão básica com a criança, a gente vai conseguir que ela coopere mais, tudo flui melhor. Então, assim, você chega em casa, tem que render alguém. Eu indico para algumas mães que têm essa rotina,
já corre um pouco antes de chegar em casa, mesmo que você demore mais 5 minutinhos. Você sabe que eu tenho feito isso? Coloca uma música. Eu trabalho para não ter que lanchar isso. e perder o tempo. Coloca uma música assim, né, mais calma, respira, chega e faz aquele, deixa a bagagem lá fora. Sabe quando a gente faz o check-in no aeroporto? Então, entrar em casa, entrar nesse ambiente, encontrar com seu filho, é um momento que você precisa separar essa carga lá de fora, porque a criança está num outro tempo. Qual é o tempo da criança? A criança está ali esperando por esse encontro. Você imagina, né? Eu fico pensando aquele encontro, né? Da namorada na rodoviária, assim, né? Esperando. Os olhinhos brilhando, né? E aquela pessoa chega, joga ali a mala, peraí que eu preciso fazer um lanche, e aí conversa com os adultos, que eu tenho que contar como é que foi o dia, e a criança tá ali, não foi vista. Uhum. E do nada, essa criança começa a se comportar mal. Ela começa a fazer aqui algo que ela sabe que você não gosta. Por quê? Porque ela vai chamar a sua atenção. Então, essa nutrição desse momento, esses encontros especiais, eles são muito assim necessários, mais do que se você não tivesse esse tempo longe do seu filho. Mesmo as mães que passam o dia em casa também, e que a gente está aqui, né, funcionando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Fazendo as coisas, a gente está em atividade paralela, que a gente diz, mas a gente não está nessa conexão. A gente precisa desses momentos de conexão. E eu fico ouvindo muitas mães e até crianças relatando que a mãe, o pai, enfim, o cuidador, não larga o celular. Porque não adianta você estar no mesmo ambiente que a criança, com o seu filho, e você estar o tempo inteiro ali conectado. Eu muitas vezes, eu não sou uma pessoa que me comporta dessa forma, mas como eu trabalho de forma híbrida, né, eu fico 2 vezes por semana em casa trabalhando, eu acabo às vezes deixando o meu filho de lado para responder um WhatsApp, né, um e-mail de trabalho, e eu sinto assim, o Bernardo, ele fica em cima de mim com um sorriso desse tamanho, 2 anos de idade, tá? Com um sorriso desse tamanho, querendo tipo, fazer alguma coisa que ele gosta, no caso, cavalinho, aqui na minha perna, para eu dar atenção para ele. Tipo, mãe, se toca que eu tô aqui. Então, assim, é importante a gente se desconectar, né, Thalita, assim. A gente tá muito nesse movimento de ter que ter informação o tempo inteiro, de ter que se reinventar. Eu acho que a cobrança do mercado de trabalho, da sociedade, está muito forte em cima da gente, né? Verdade. A questão da tecnologia, ele é assim, o cavalo de Troia. É aquele que vai invadir o espaço da casa. Ele traz, né, tudo de fora para invadir aqui esse momento. E o que acontece? A gente não se dá conta, todo mundo que tem um celular é viciado no celular. Porque, gente, ali é o lugar que a gente reúne toda a nossa fonte de conexão com outras pessoas. As notícias mais importantes, os contatos mais importantes. A cada momento em que eu abro meu telefone, vai ter algo ali muito interessante para o adulto. E a gente está perdendo a nossa capacidade de estar presente sem dar uma checadinha, sem dar uma olhadinha. Então, o que eu noto muitas vezes é que a gente chega muito cansado, as mães chegam, os pais também, os pais fazem muito isso, chegam exaustos, e tem uma dificuldade de estar presente aqui agora, tendo feito essa desconexão, tendo feito essa descompressão. Então, estar com o telefone ali, porque o brincar com a criança, muitas vezes, a gente mistifica muito, mas ele é entediante para o adulto. O repertório acaba. Nossa, eu não sei você, mas assim, tem algumas brincadeiras que eu gosto. Então, assim, para esses momentos, eu gosto muito de massinha. Porque a massinha me traz, assim, aquela presença. Terapêutica, né? Sim, e é um sentido. Essa questão sensorial. Nós adultos também. Então, eu tenho, assim, o kit daquilo que eu gosto de brincar. Quando chega uma brincadeira que não é muito a minha praia, alguma coisa assim, aquilo vai me dar vantagem, vai ficar chato ali, vai ficar monótono, e eu vou dar aquela escapadinha pro mundo, né? A gente entra naquele armário de Nárnia, assim. A gente vai, assim. É diferente de tudo que a gente faz no dia a dia. Isso, a gente vai dar aquele... Liberta a criança que existe dentro de você. Exatamente. Então, assim, o nosso desafio hoje é filtrar e proteger esse espaço de intimidade, de todas as formas, porque a gente não tem limite entre
vida pessoal, vida de trabalho, esse desafio de cuidar da saúde acaba ficando lá no final da fila. Então, assim, como que a gente vai estruturar nosso dia a dia para poder realizar isso de forma contínua e sem ficar empurrando, né, esse peso da culpa. Tá certíssimo. Então, gente, olha, dê uma desconectada aí quando você estiver junto com seu filho, com a sua família, para você aproveitar o real. Esquece um pouco o virtual, né? Acho que a gente está muito preso nisso e é importante ficar atento para nossa saúde mental e para a saúde mental dos nossos filhos. Thalita, muito obrigada por essa conversa tão importante, tá? Eu quero você mais vezes aqui no meu canal. Ela que é mãe de 2, né? Um de 5 e um de 9. Uma de 9 anos. Coragem. Parabéns por ser essa mãe que trabalha fora, que dá conta da casa, dos filhos. Não dou conta, assim, né? Isso é uma fantasia, mas a gente tenta, né? Por que eu acho que a gente tem que desconstruir essa coisa do dar conta, sabe? Porque senão a gente também passa uma imagem, né, de perfeição. Isso aí. E isso acaba com a gente. Mas esse é assunto para o próximo. É verdade. Isso aí é uma padronização que a gente tem que derrubar. Isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, até a próxima. Gente, ó, siga a Thalita, né? Fala aí da sua rede social. Sim, eu tenho uma página que seja leve.psicologia, junto com a Márcia, a gente fala desses desafios, como é que a gente torna a nossa vida mais leve. E espero vocês. Tá bom, gente, olha, então fica aqui esses conceitos e essa explicação toda da Thalita, que ajudou a gente a entender mais um pouquinho e tentar desmistificar as nossas curiosidades, desafios, dores e delícias da maternidade. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, youtube.com/@mãeaMãeOficial. Se inscreva, compartilhe e acione o sininho para você receber as novas notificações. Um beijo, até a próxima.